Hoje eu vou compartilhar com vocês a revista Litera, uma revista literária que eu criei no ano passado. Olá pessoal, eu sou Miguel Araújo e esse é o canal Mais Que Um Livro. Toda semana eu posto vídeos de resenhas e trago outros conteúdos sobre livros. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e clica no botão de se inscrever e não esquece de ativar as notificações para não perder nada dos próximos vídeos que eu postar. Deixa o curtir também nesse vídeo porque isso vai dar uma força imensa para o canal. Se você quiser comprar algum produto pela Amazon, seja livro ou outro produto, enfim, basta acessar o link que está na descrição e quando você fizer a compra por esse link, a Amazon vai retribuir a minha divulgação com a comissão que eu uso para melhorar a produção dos vídeos do canal. Então, desde já, muito obrigado pela força e pelo apoio. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente dos vídeos que eu costumo trazer aqui para o canal, porque não vai ser vídeo de resenha, nem de unboxing, nem de listas, enfim. Hoje eu vou apresentar a vocês a Litera, revista literária que eu criei no segundo semestre de 2019. Para quem não sabe, eu sou estudante de jornalismo e no curso de jornalismo a gente tem a disciplina de planejamento gráfico. E eu cursei essa disciplina no último semestre letivo, 2019.2. Aí, a atividade final, o trabalho final dessa cadeira era criar um projeto gráfico, uma revista. O tema era livre e eu acabei optando por fazer uma revista sobre literatura, mas não uma revista comum que falasse só sobre livros. Tem alguns detalhes por trás dessa história. Mas antes de eu mostrar como ficou o resultado final da revista, eu tenho que falar sobre a criação dela, os aspectos que estão por trás do desenvolvimento da Litera. E primeiro, por que o nome Litera? Eu queria um nome que fizesse relação com o universo da escrita e da literatura. E achei que Litera seria uma boa alternativa porque também tem o som de letra, tem um som parecido com letra. E por que o universo da escrita? Para quem não sabe, eu tinha, ou tenho ainda, depende do modo como você vê, um blog de escrita. E eu sempre tive o interesse de mostrar minhas composições para outras pessoas, mas além disso, de criar um espaço em que outras pessoas também pudessem ter seus textos visibilizados, digamos assim. Seria um espaço de construção da escrita e da leitura. E o nome desse blog era Rediariação. E por que Rediariação? Porque a ideia seria textos diários, redações diárias aí. Vem da junção de redação com diária. Aí ficou rediariação. Então a ideia era de criar um ambiente em que as pessoas pudessem mandar seus textos e aí eu publicaria no blog e outras pessoas poderiam ver os textos dos leitores do Rediariação. E o slogan do blog era Rediariação, onde você é um leitor e também um escritor. Basicamente isso. Então, a partir dessa ideia do blog, eu quis transferir esse conceito para a revista. Ou seja, uma revista que serviria tanto para falar sobre livros, quanto para mostrar textos dos seus leitores. E aí vem um pouco da parte da missão editorial da revista. E vale dizer também que nesse trabalho final não era necessário apenas você criar graficamente a revista, você também precisava justificar as suas escolhas através de um projeto textual daquilo que você estava criando. Então, no caso, eu tinha que mostrar qual era a missão editorial da revista, qual era o público-alvo, quais seriam os espaços para os anunciantes. Seria uma simulação realmente de uma revista na prática. Então a questão do público-alvo, eu delimitei para a revista ser direcionada de leitores a partir dos 13 anos até mais ou menos 60 anos de idade e contemplando as classes A, B e C. Por quê? Porque eu acho que também vem do lado jornalístico de você ser o mais acessível, você passar uma informação mais acessível possível, uma informação mais direta e compreensível para as pessoas, independentemente da classe social, da escolaridade. E minha ideia sempre foi criar um espaço em que todos pudessem se sentir contemplados, através da escrita, através da leitura, e a Litera parte desses princípios. Então, antes de a gente entrar propriamente na exibição da revista, eu quero que vocês tenham uma coisa em mente. A revista Litera é uma revista para compartilhamento de textos e também de informações sobre o universo literário. Então vamos para a apresentação da revista Litera. Então pessoal, a gente já está vendo aqui a primeira parte da revista, que é justamente a capa, e aqui vocês já podem perceber alguns elementos que fazem parte do projeto editorial e gráfico da revista Litera. Começar pelo logotipo, Litera com uma vírgula aqui como acento e um ponto final. E por que eu escolhi colocar
uma vírgula e um ponto final. Primeiro porque eu queria fazer algo que fosse alusivo à escrita e, no caso, seria uma maneira de isso acontecer seria através da pontuação. Então, a escolha foi de trocar o acento agudo do I, aqui no litera, pela vírgula. E o ponto final é justamente para dar a ideia de que o leitor vai encontrar o que ele quer nessa revista, ou seja, é uma revista que sabe o que está fazendo, que não deixa espaço para espaços vagos, digamos assim. E então vamos para a matéria da capa da revista, que na minha opinião não poderia ser outra, senão como está a leitura no Brasil. E aqui eu trago a pesquisa, Retratos da Leitura, que foi feita em 2016 e mostra um panorama de como estão os leitores do Brasil. Será que a gente tem muitos leitores? O que é que eles leem? O que é que precisa ser feito ainda para melhorar a situação? Enfim, são alguns dos aspectos que estão presentes nessa pesquisa e que eu quis trazer para ilustrar logo na primeira edição da revista Litera. Aqui eu quero que vocês prestem atenção também à data no caso ao período em que foi finalizada essa revista, que foi novembro de 2019, novembro e dezembro, mais ou menos, e aqui eu já trago na matéria de capa algumas das seções que vão ter na revista. E no caso, a seção 2 pontos, que traz uma entrevista com Eduardo Spohr, escritor e autor do livro A Batalha do Apocalipse. E para deixar claro, eu não fiz essa entrevista, eu peguei a entrevista na internet, mas eu deixei os créditos, claro. Também temos a seção Reticências, que mostra um pouco dos lançamentos literários que vão acontecer no mês. No caso, esses eram os lançamentos de novembro de 2019. O livro Essa Gente, do Chico Buarque, e Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Inclusive, eu já fiz uma resenha sobre esse livro. Se você quiser conferir, basta acessar o card que está aí em cima. E aqui, virando a página, já temos o expediente e o sumário. E o que é o expediente? O expediente é a parte que vai mostrar a equipe técnica da revista. No caso, temos vários Miguéis Ararujos, porque, no caso, foi só eu que fiz. E aqui tem um Eduardo Barbacena, mas continua sendo eu. A revista foi toda feita por mim, com supervisão, é claro, do professor da disciplina. E aqui na parte do sumário a gente já consegue visualizar as seções que existem na revista. Começando pelo editorial, que vai explicar o motivo da criação da revista Litera, da primeira edição dessa revista. Aí depois nós temos a seção aspas, que contempla os textos que foram enviados por leitores. Nessa primeira edição, a maioria dos textos é de minha autoria, ou seja, fui eu que escrevi. Mas eu explico melhor o funcionamento de cada seção quando eu chegar nas respectivas partes. E aqui nós temos a seção exclamação, que vai ser a matéria da capa. Depois a gente vai para a seção 2 pontos, que tem conversas, entrevistas com autores, enfim, essa parte de contato com profissionais ou com outras pessoas da área da literatura. E na parte de reticências nós temos os lançamentos do mês. No caso, como eu já antecipei para vocês, alguns dos lançamentos de novembro que eu trouxe na revista foram Essa Gente, do Chico Buarque, e Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Não sei se vocês já notaram, mas todas as seções, tirando a parte do editorial, têm pontuações. Ou seja, nas aspas, a gente tem o sinal gráfico de aspas, exclamação, nós temos o sinal gráfico de exclamação, 2 pontos, e reticências, enfim. Cada seção traz o nome de um sinal, de uma pontuação. E eu vou explicar melhor o motivo das escolhas desses nomes quando eu chegar em cada seção. Então, vamos conhecer um pouco mais a fundo essas seções. Aqui nós temos a parte do editorial, que vai mostrar um pouco do que o editor tem a dizer, no caso eu. E aqui eu falo os motivos de eu ter pensado nessa revista, alguns aspectos que envolvem a criação da Litera. E aí eu falo um pouco do cenário da leitura no Brasil, qual a importância da gente falar de literatura no nosso país e, resumidamente, o que é que a revista se propõe a trazer, qual o conteúdo que ela vai disponibilizar ao seu público. Ampliando a imagem, a gente consegue perceber que os números das páginas seguem as mesmas cores da cor escolhida para cada seção, para cada capítulo, assim como mudam as cores da vírgula e do ponto final que estão presentes no logotipo. Aqui nós temos a seção de publicidade da revista, mais publicidade. E aqui já caminhamos para a seção aspas.
Então, como eu disse, eu vou explicar por que cada seção tem um nome de uma pontuação. Bem, eu gosto muito de trocadilhos, e ainda mais quando são trocadilhos que podem ajudar a entender melhor o que eu quero dizer. Cada seção possui o nome de uma pontuação justamente para fazer alusão a esse universo da literatura, da leitura, da escrita, e porque o nome da seção que vai receber os textos dos leitores é aspas, porque aspas também serve para você introduzir a fala de alguém. Quando você está escrevendo um texto, por exemplo, e você vai se referir a algo que alguém disse, você normalmente usa aspas ou travessão, mas no caso eu quis usar as aspas para dar essa ideia. Então, demos aspas aos nossos leitores e escritores. Então você confere nas próximas páginas o que eles têm a dizer. E aqui, mais uma vez, nós temos a cor azul no título da seção e nas cores dos números das páginas e, das alterações gráficas no logotipo. E aqui, mais uma vez, eu tenho uma alusão ao blog que eu criei em 2016, chamado Rediário Ação, que cada texto publicado trazia uma imagem como capa para ilustrar melhor o texto. E aqui a gente segue uma estrutura parecida. A gente tem o título do texto junto com a imagem ao lado esquerdo da página. E aí vem o texto e a assinatura de quem escreveu. No caso, esse texto foi escrito por mim. E aqui mais um texto que foi escrito por mim. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso deixar na descrição um link que vai levar aos textos que eu já escrevi, se você tiver interesse. Enfim, para não ficar repetitivo, eu já deixo claro que os textos que eu vou mostrar são todos de minha autoria. E aqui nós temos variados gêneros, tem poema, tem crônica, enfim, para você ver que a litera abarca vários estilos de escrita e de propostas de gêneros textuais. Aqui mais publicidade. E aqui chegamos na matéria da capa, a exclamação. Como eu disse antes, os títulos das seções fazem alusão ao sentido das pontuações gráficas, digamos assim. Exclamação, você está associando a ideia de algo impactante, que merece atenção. E eu achei que essa seria a melhor pontuação para ilustrar a matéria de capa, que seria a matéria mais impactante, a mais importante para aquela edição da revista. E a matéria de capa dessa edição é a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. E nessas páginas dá para ver a importância da diagramação num projeto gráfico, porque a diagramação é fundamental quando você vai ler alguma coisa para você não ficar cansado durante a leitura. É o mesmo para revistas, para livros, enfim, para qualquer assunto. E peças gráficas de design, você precisa da diagramação. E aqui um detalhe interessante, quando o leitor está lendo a litera, ele sabe que uma seção terminou quando ele vê o sinal de pontuação daquele respectivo capítulo. Então, no caso, como essa seção é exclamação, aqui temos o sinal gráfico da exclamação, da pontuação. E aqui chegamos à parte que está destinada a entrevistas, a parte 2 pontos. Eu decidi escolher esse título para esse tipo de sessão porque a ideia de 2 pontos está relacionada tanto a introduzir, assim como as aspas, mas as aspas já é uma menção direta à fala de alguém. 2 pontos também pode introduzir uma fala, mas também tem outro aspecto, que 2 pontos também podem se referir a 2 pontos de vista. Achei que seria interessante para o conteúdo desse capítulo usar 2 pontos. Que no caso, um ponto seria do entrevistador, que estaria fazendo as perguntas, e o outro seria do entrevistado, que estaria respondendo as perguntas e dando seu parecer sobre questões levantadas. Como eu disse, essa entrevista não foi feita por mim, foi feita pelo portal Conte Histórias. Então já ficam aqui os créditos. Aqui mais uma vez nós temos a indicação de que a sessão terminou a partir do uso dos 2 pontos, ou seja, do sinal do capítulo. E aqui chegamos na última sessão da revista, que se chama Reticências, que vai ser a parte destinada a mostrar os lançamentos do respectivo mês. E essa sessão se chama Reticências porque reticências está ligada a uma ideia que ainda não foi concluída, ou então que ainda vai repercutir por algum tempo. E quando um livro é lançado, normalmente se criam expectativas a respeito do que aquela obra vai proporcionar para o público leitor, se o público vai aceitar bem, se vai ser
bem visto pelas pessoas, então tá ligado a essa ideia de continuidade e de expectativas. Aqui, como eu já tinha dito, o lançamento do Essa Gente, do Chico Buarque, e aqui eu já coloco as sinopses dos livros. Aqui a gente tem Biblioteca Lovecraft, a sinopse do livro, junto com a imagem da publicação. Pequeno Manual Antirracista, que, como eu disse, já fiz resenha. Aqui um conteúdo muito importante e um livro que merece ser lido. E, por último, Os Testamentos, da Margaret Atwood, que escreveu o conto da Aya. E chegamos ao fim da primeira edição da revista Litera. Vou voltar aqui para o começo para a gente visualizar a capa. Pronto. Esse foi o resultado final da revista Litera, da primeira edição. Eu gostei do resultado. É claro que existem aspectos a serem melhorados. Se você tiver alguma sugestão, pode dizer aí nos comentários, que eu vou agradecer bastante as indicações de vocês. Então é isso, pessoal. Essa é a revista Litera, um projeto gráfico que eu criei no segundo semestre de 2019 para uma disciplina do curso de jornalismo. E é um produto, uma revista que eu guardo muito carinho, porque ela veio depois de muito esforço e de noites em claro. E também porque é mais uma adaptação de uma ideia que eu tenho desde os meus 16 anos, na verdade, desde antes dos meus 16 anos, que é de criar um espaço em que as pessoas pudessem compartilhar suas composições literárias. Ou seja, um espaço em que, além de leitoras, elas também fossem escritoras. E eu comecei a pôr esse plano em prática a partir dos meus 16 anos, no caso, com o Rediário Ação, que foi o blog que eu criei para isso. E, apesar de ele estar desativado no momento, a ideia é que ele volte ainda este ano para continuar com esse projeto de compartilhamento de experiências literárias. E falando em compartilhamento de experiências literárias, eu fico muito feliz em saber que o BookTube, o meu canal, está dando certo no sentido de que outras pessoas também estão se conectando a ele. Então eu agradeço imensamente a todo o apoio que eu tenho recebido, a todas as sugestões, as críticas construtivas, porque com certeza ajudam o canal a crescer. E então, o que é que você achou da revista Litera? Gostou da ideia, do projeto gráfico, de como ficou o resultado final? Diga aí nos comentários que eu vou adorar saber o que vocês têm a dizer sobre a revista Litera. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada dos próximos vídeos que eu postar, porque toda semana eu trago conteúdos literários. Muito obrigado pela ótima companhia de vocês e até a próxima, pessoal!